Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Hoje está bom, hein? Não precisa nem repetir, viu? Bom, graças a Deus, não é? Mas, queridos, nós estamos felizes, não é? Porque estamos aqui na casa do Senhor. E um privilégio imensurável, não é? Falar aqui diante de um público tão especial, tão seleto quanto este aqui. E o testemunho que nós ouvimos, a mensagem do nosso irmão que ministrou para o dízimos e oferta, mensagem profunda. E eu creio que nesta noite Deus tem algo especial para nós. Quantos acreditam nisso? Diga amém, Jesus. Queridos, a palavra do Senhor nosso Deus, ela não volta vazia. Antes ela faz o que lhe apraz e prospera naquilo para o qual o Senhor a enviou. Então Deus tem uma palavra para nós nesta noite. E eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã, cada criança, cada jovem, cada adolescente, não é? Louvo a Deus pela vida dos pastores, dos ministros autorizados, dos diáconos, dos cooperadores. Louvo a Deus pelos integrantes desta orquestra abençoada, pela vida de cada corista. Nós louvamos a Deus nesta noite. E, em especial, louvamos a Deus pela vida do nosso querido pastor Paulo Silas Reis, esse abnegado homem de Deus, que Deus tem levantado para estruturar esta igreja. Aleluia, Deus o tem guiado, tem orientado, não obstante as lutas e as dificuldades, mas está em pé aqui porque o Senhor é bom. Amém? Também quero louvar a Deus pela vida da sua muito digna esposa, louva a Deus pela vida do nosso querido vice-presidente, pastor Wallenstein, e a sua digníssima família, homem a quem Deus tem chamado também para a obra do Senhor, e tem conferido a ele missões, não é? E ele, na direção de Deus, tem conseguido cumprir todas as missões que Deus tem lhe atribuído. E nós estamos contigo orando ao Senhor. Amém? Meus queridos, eu tenho um tema da mensagem aí. Está na... Vocês puseram? Hã? Olha lá. O tema da mensagem é: de mão vazia, você não volta para casa. A igreja pode repetir comigo? Diga: de mão vazia, você não volta para casa. Então o coral está afinado, graças a Deus, né? Vamos repetir? De mão vazia, você não... Amém, Jesus. Graças a Deus. Queridos, esta é a verdade. Quantos acreditam que isto pode acontecer hoje aqui? Amém. Você não vai voltar com a mão vazia. Primeiro porque você está na casa onde há abundância de bênção do Senhor, não é? Segundo, que o Senhor conhece as nossas necessidades e Ele sempre está pronto para atender as nossas necessidades. Eu quero convidá-los para que leiam comigo o texto em que vamos apoiar a nossa mensagem, no livro de Números, capítulo 26, versículo 33. Vamos ler? Diz a Bíblia Sagrada, Números 26, 33. Zelofiade, filho de Éfer, não teve filhos, teve somente filhas, cujo nome era Maala, e outra tradução diz Macla, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Observe, meus queridos, que os irmãos conhecem a história de Israel, sabe onde se originou os israelitas, não é? E sabe a trajetória de Israel pelo deserto durante todo aquele tempo que eles tramitaram pelo deserto. Os irmãos sabem que esse povo não entrou na terra prometida logo rapidinho, porque eles deixaram de cumprir a determinação do Senhor. Quando o Senhor, certa feita, fala para Moisés: Moisés, leva o povo, pega os príncipes aí
das tribos e manda que eles vá espiar a terra. E eles foram os 12. E a Bíblia diz que eles viram, examinaram tudo e voltaram. 10 deles voltaram com um relatório extremamente negativo. Porém, 2 deles voltaram com um relatório positivo. E este relatório negativo apresentado pelos 10 desmotivou toda a congregação a entrar na terra prometida. Por força disso, o Senhor diz: olha, vocês que ficaram 40 dias espiando a terra, vocês não vão entrar na terra prometida. E o Senhor falou com Moisés: Moisés, olha, acima de 20 anos, esse povo não entra na terra prometida. E a Bíblia diz que a partir daquele momento morreu aqueles 10 ali, não é, que se rebelaram, morreu de praga, e a partir daí o povo começou a perambular pelo deserto. Não obstante isto, Deus não o abandonou totalmente. Deus continuou com as mãos estendidas sobre eles. E a Bíblia diz que eles foram caminhando pelo deserto, embaixo de milagres, como o irmão já falou aqui, e eles ignoravam tudo isto. Para eles valorizaram mais o tamanho do gigante do que o poder de Deus, que eles já conheciam, os milagres que Deus tinha feito em favor deles. E muitas vezes nós agimos desta forma. Nós valorizamos mais os problemas que enfrentamos e esquecemos que Deus pode todas as coisas. Aleluia, glórias a Deus. Que Deus está no controle de todas as coisas. E para Ele não existe impossível. E a Bíblia diz então que este povo peregrinou pelo deserto, até que chegaram ali na fronteira da terra prometida, nas campinas de Moabe. E lá o Senhor fez um concerto, fez um pacto com aquele povo. E orientou Moisés para que Moisés orientasse aquele povo como eles deveriam se comportar. E a Bíblia diz que Moisés então orientou o povo. Mas terminado isto, o Senhor fala para Moisés: Moisés, conta ao povo. Conta ao povo. Porque aqueles acima de 20 anos que perambularam pelo deserto, morreu tudo. Agora conta os que ficaram abaixo de 20 anos e os que nasceram no transcorrer deste tempo. Conta. Moisés foi com o sacerdote Eleazar e contou todo o povo, não é? E achou lá 601.730 pessoas. E a Bíblia diz que o Senhor falou para Moisés: agora, Moisés, você divide a terra. Você já viu, sabe, conhece os limites da terra. Agora você vai dividir a terra entre as famílias das 12 tribos. E a Bíblia diz que Moisés, então, depois de contar, anunciou o dia que seria feita a distribuição do título de propriedade, não é, para cada tribo, cada família das tribos. E eu creio que houve alegria, houve regozijo, não é? Porque agora eles estavam na expectativa de receber a terra, onde eles poderiam se fixar, se estruturar, criar, formar as famílias. Era desejo deles. E havia gozo, regozijo neste dia aprazado. Mas a Bíblia diz que quando Moisés começou, seria por sorte. Moisés começou, creio eu, que ele deve ter arrumado lá um picoazinho, né, e posto o nome das tribos, não é? E começou a tirar. Chamava a tribo Judá, não é? Simeão, e o povo se alegrava. E a ordem que o Senhor deu para Moisés foi: olha, você conta o povo para que seja distribuída a terra de maneira justa, para que uma família pequena não pegue bastante terra e uma família grande pegue pouca terra.
Então, faça isso. E Moisés, acatando a determinação do Senhor, começou então a proceder ali, a entrega desses títulos de propriedade, a exemplo do que nós vemos aqui o governo fazendo. E quando o povo recebia, havia regozijo, festa, quem sabe banquete, não é? Todo mundo estava feliz. Mas a Bíblia nos diz que dentre as famílias que estavam ali, tinha uma família que estava extremamente triste, que era a família de Zelofeade. Não mencionaram o nome do pai, não falaram nada a respeito de Zelofeade. E a família, que era composta de 5 filhas, ficaram extremamente tristes, porque não fora contemplada com a distribuição da terra. E a Bíblia fala que essas moças, elas se levantaram, elas decidiram: tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa no ar. E eu quero que você fale com o seu irmão aí, pergunte para o seu irmão mais próximo aí: você já procurou saber o que está acontecendo? Pergunta aí para ele. Você já procurou saber o que está acontecendo? Por que que as coisas estão dando errado? Por que que as portas estão fechadas? Por que que os problemas não saem da minha casa? Procurou saber? Mas essas moças, elas procuraram saber o que estava acontecendo. E a Bíblia diz que elas foram saber e foram informadas que existia uma lei que Moisés havia feito, de que na distribuição da herança seria somente para o cabeça da família, na ausência desse, seria para o filho. Portanto, as filhas não tinham direito. Mas elas decidiram, elas levantaram e falaram: eu vou falar com Moisés. Aleluia! Não se curve diante dos problemas, não se curve diante das lutas que aparentemente quer tirar a alegria e o gozo da alma. Mas levante a sua cabeça e reaja, porque é tempo de reagir ainda. Reaja. E a Bíblia diz que elas falaram: nós vamos falar com Moisés. Aí Macla levantou e falou: eu vou falar com Moisés. As outras perguntaram: como é que você vai falar com Moisés? Você não... o que você está pensando que é? Ela falou: eu vou falar com Moisés por causa do meu nome. O meu nome significa confiança, e eu confio no Deus que meu pai serviu. Então eu vou. Aleluia. A outra levantou também e disse: olha, eu vou contigo, Milca. Por que que você vai, Milca? Eu vou por causa do meu nome também. Meu nome diz: ninguém pode me deter. Aleluia. A outra levantou e disse: eu também vou. Por que que você vai? Por causa do meu nome. O meu nome diz que ninguém pode me deter. Então eu vou. Aí a outra levantou também e disse: olha, eu também vou. Mas por que que você vai? Porque o meu nome significa autoridade, aquela que tem capacidade de governar. Então eu vou com vocês. Diante da decisão das moças, as duas que sobraram também foram. Agora, preste atenção. Eu quero estimular ao irmão, o amigo que nos ouve, e aqueles que estão assistindo agora pela internet, que há tempo para reagir. Não está tudo acabado. Ainda dá tempo para você reagir. Levanta a sua cabeça e veja as alternativas que tem diante de você. Não está acabado. Imagina comigo a dificuldade de falar com Moisés. Um homem ocupadíssimo. Um homem que era 601 mil pessoas, não é?
ele distribuiu por orientação do sogro entre 10, 50, 100, e pôs capitão, pôs pessoas lá para julgar o povo e cuidar das demandas do povo, mas o que sobrava ficava com ele. Agora imagine esse homem, no meio deste povo, resolvendo problemas do povo. Uma hora ele estava no monte orando, outra hora ele estava cuidando do povo, e outra hora ele estava na porta da tenda da revelação. Mas essas moças decidiram e levantaram e saíram a caminho, diz a Bíblia. Sabe por quê? Porque Deus ia com elas. Naquele tempo, queridos, havia uma limitação muito grande para as mulheres. Havia, por força da cultura daquela época, as mulheres não tinham muita liberdade. Mas o Senhor ia com elas. Ninguém mexeu, ninguém buscou interrompê-las, mas a Bíblia diz que ela chegou até diante de Moisés. Nesta noite, Deus também está liberando acesso para você agora. Você que está precisando chegar diante de alguém que pode resolver o teu problema e não está conseguindo, mas a partir de hoje a porta será aberta e você terá acesso em nome de Jesus. E a Bíblia diz então que elas chegaram até diante de Moisés, fizeram ali a referência devida àqueles príncipes, porque lá estavam os príncipes, os anciãos, o sacerdote Eleazar. Ela fez a referência e a Bíblia diz que ela prostrou-se nos pés de Moisés, as moças, e disseram: olha, Senhor, nós não queremos que o Senhor mude a lei, mas o que nós queremos é que o Senhor pese, considere a fidelidade do nosso pai. Nosso pai não participou de movimentos de coral, coisa parecida, mas nosso pai morreu pelos seus próprios pecados. E a Bíblia diz que, diante dessa argumentação, Moisés calou-se. Imagino eu que ele falou: e agora? Foi eu que fiz a lei, né, sobre herança, e agora como é que fica? Mas ele não se atreveu a dar nenhuma resposta precipitada. A Bíblia diz que ele levou a causa daquelas jovens para o Senhor. Diga para o seu irmão aí: fique em paz, a tua causa está nas mãos do Senhor. Fica em paz, a tua causa está nas mãos do Senhor. E a Bíblia diz que Moisés entrou lá no versículo 20, capítulo 27. Veja o que diz a Bíblia no versículo 2. Capítulo 27, versículo 2. Diz ali, ó: a entrada da tenda do encontro, e ficaram em pé diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram. Veja o versículo 3. Nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado, e não deixou filhos. Veja o 4. Por que o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu clã? Por não ter tido filho? Dê-nos a propriedade entre os parentes de nosso pai. Veja o verso 5. Moisés levou o caso diante do Senhor. Na outra tradução, a Almeida corrigida e atualizada, diz: levou a causa ao Senhor.
Agora veja a resposta do versículo 8. O que aconteceu? Olha, Moisés agora sai da tenda. Uma expectativa total. Parece-me ver saindo da tenda esboçando um sorriso. Aleluia. E ele cumprindo o que o Senhor falou para ele. Diga aos israelitas, se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Aleluia. Amém? Queridos, o que nós vemos aqui era Deus mudando a lei por causa daquela jovem. Agora, por que Deus mudou a lei? Porque elas levantaram, elas reagiram, elas não aceitaram o fracasso e a derrota. Então, nesta noite, queridos, eu quero levar ao conhecimento de cada um que não aceite os problemas aparentes, não. Tem tempo para reagir. Levante a sua cabeça, não está tudo acabado. Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz então, aleluia, glórias a Deus, que elas foram falar com Moisés. E ali com Moisés veio a resposta, né? Veio a resposta que as filhas de Zelofeade tinham razão. Então diga para Israel que quando morrer alguém sem filho, a herança passa para as filhas, não é? E nesta noite eu quero profetizar na sua vida que saiu da sua casa e veio adorar o Senhor. Eu quero dizer que antes que termine, aleluia, glória a Deus, antes que termine esse semestre, você não vai ficar desse jeito que está. Vai mudar pelo poder de Deus que vai atuar na tua vida. Meus queridos, e nós observamos então que Deus trabalhou e essas moças receberam o seu quinhão, receberam a sua herança, porque elas se levantaram, elas decidiram, elas não aceitaram aquela situação. Então, que nós nesta noite possamos entender e compreender que nós também podemos vencer todo e qualquer problema. Diga comigo, Deus vai mudar a lei por minha causa. Aleluia, glória a Deus. Pode dizer que você não tem direito, mas o Senhor está dizendo que você tem direito. Toma posse desta palavra nesta noite, em nome de Jesus. Eu, quando ouvi o irmão falando sobre os atributos de Deus, e que Deus não compartilha, não é isso, Luiz? Que Deus não compartilha. Eu fiquei pensando, dentre os atributos de Deus, tem um atributo que é a sua onisciência. Isto é, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que se passa na minha vida e na vida de cada um. O que você tem escondido no seu coração, Deus sabe. Deus conhece também, aleluia, porque Ele está presente em todo lugar, Ele é onipresente. E a Bíblia diz que Ele é onipotente. O que quer dizer isso? Deus pode todas as coisas. Se Deus pode todas as coisas, esse probleminha não era nada para Deus. Se Deus pode todas as coisas, a enfermidade que você está enfrentando não é nada para Ele. Ele pode arrancar esse problema que você está vivendo no trabalho, no lar. Isto não é nada diante dele, Ele pode resolver esse problema. Portanto, Deus pode mudar
toda a história. Deus pode nesta noite virar a página da sua vida e dar força ao fraco. Aleluia. Deus pode nesta noite abrir as portas que estão fechadas para você. Coloca para mim aí Isaías 45:2. Nós vamos orar já. E eu vou... 45:2. Olha ali o Senhor dizendo: eu irei diante de você e aplanarei montes, eu derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor aí, porque Ele está aqui. Aleluia. Deus é maravilhoso. Lembre então que Ele levou a causa daquelas moças para o Senhor. Nesta noite, o Espírito Santo do Senhor está levando até o nosso soberano Deus teu problema, a angústia do teu coração, a aflição da tua alma. Aleluia, está apresentando o Senhor agora. E o Senhor já está liberando a resposta. Porque a Bíblia diz lá em Daniel capítulo 9, verso 23, diz que no princípio da sua súplica saiu a ordem. Olha lá, quando você começou a orar, houve uma resposta, instantaneamente, não precisou falar muito, não é? Então, quando você entende que é limitado, mas que você serve um Deus que tudo pode, e você coloca nas mãos dele o teu problema, a resposta, meus queridos, é satisfatória, como foi a resposta para as filhas de Zelofeade. Então eu quero perguntar aqui, vou parar já que o meu horário já está terminando. Eu quero que você seja sincero com você mesmo. Essa palavra tem sentido que foi pregada? Essa palavra falou com você? Amém? Então, queridos, o que eu quero é convidar você para se livrar deste peso, se livrar desse sufoco que você está vivendo, e traga a sua causa para o Senhor nesta noite. Porque Ele não mudou. A Adriana falou que Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o Deus de poder. O que Ele fez no passado, Ele faz agora. Então eu quero convidar você que curve a sua cabeça, e aquele que tiver deveras tocado pela palavra de Deus e se conscientizar que precisa da intervenção sobrenatural de Deus, eu quero convidá-lo para vir aqui, porque o Senhor vai mudar a tua causa. Venha em nome de Jesus, rapidinho, porque eu já vou parar. Eu também vou me ajoelhar aqui, porque eu preciso, aleluia, do milagre da minha vida. Venha em nome de Jesus. Deus vai mudar a lei por tua causa. Dizem que você não tem direito, mas a partir de agora você tem direito. Porque Deus está mudando a lei por tua causa. Aleluia, glórias a Deus. Oh, glórias, glórias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor Paulo, vamos pedir que o nosso líder espiritual ore por nós nesta noite. Eu vou me ajoelhar aqui também, porque eu sou o primeiro a precisar de um milagre na minha vida. Quem puder ajoelhar, ajoelha. O que perdi, e o pastor Paulo estará orando. Pastor Paulo.